Então tá. Tá gravando? Agora eu tô. Então, boa noite. Cada um vai começar. Tem 8 minutos para apresentar. Daí eu vou falando para vocês. Vocês acham melhor eu falar quando faltar 1 minuto? Pode ser? Pode ser. Tá. Então, eu passo a palavra para a Raíssa. Boa noite. O meu livro é o Fora de Série, do Malcolm Gladwell, alguma coisa assim. O livro, ele explica que o sucesso extraordinário não depende só do talento de uma pessoa, mas também muitos fatores como oportunidades, um ambiente cultural e a influência da família também faz parte. Ele destaca que entender esses fatores externos é fundamental para entender por que algumas pessoas conseguem alcançar resultados tão excepcionais. A minha primeira citação que eu vou trazer aqui para vocês é: o sucesso não é um fenômeno isolado. Essa frase, ela rompe com a ideia tradicional de que vencer na vida é só uma questão de esforço pessoal. O autor do livro, ele lembra que o sucesso nasce do coletivo, das redes de apoio, das oportunidades certas, dos incentivos invisíveis que surgem ao longo da trajetória num mundo que valoriza tanto a meritocracia. Essa reflexão convida a gente a olhar com uma empatia a mais para o trabalho do outro, até porque ninguém enxerga isso sozinho. A minha segunda citação é: as oportunidades são um tipo de sorte, mas só quem está preparado pode as aproveitar. Nessa citação, ele equilibra duas forças que reagem na nossa vida: o acaso e o preparo. As oportunidades surgem, só que nem todo mundo tem acesso. Calma aí que eu me perdi. Isso traz pra gente que o esforço ele não basta sozinho e que o privilégio também tem um peso, mas isso também é um chamado de prontidão. Prepare-se mesmo que você não veja o caminho ainda. Quando a chance aparece, você vai saber reconhecer. Isso ficou confuso? Ficou, né? Eu parei bastante. Mas tudo bem. Aqui, a terceira citação é: você tem que perder algumas coisas para ganhar outras. Essa frase, ela lembra a gente que muitas vezes na nossa vida a gente não está preparado quando as oportunidades surgem. Isso faz a gente abrir a nossa mão para lá na frente pode surgir uma oportunidade melhor para a gente abraçar. Até porque a gente tem que renunciar caso a gente não seja capaz disso. Eu trouxe aqui um exemplo da Marita que ele fala no livro com profundidade: uma menina que abriu mão da sua infância para investir no futuro. É uma fala sobre coragem, sobre sacrifício e sobre como o sucesso também tem o seu preço emocional. E é isso, as minhas 3 citações. Seriam 3, né? Uhum. É isto. Alguém tem alguma pergunta? Não. Seria isso. Não me veio assim na cabeça alguma coisa para perguntar. Uhum. Tá, vou fechar aqui e passo a palavra para Yasmin. Tá. Boa noite, eu me chamo Yasmin. O livro que eu li é As Armas da Persuasão, Como Influenciar e Não Se Deixar Influenciar. A tese dele é... O autor ele fala no livro as técnicas que as pessoas e as organizações utilizam para influenciar e persuadir os consumidores. Daí no livro ele vai falar em cada capítulo 6 princípios fundamentais da persuasão, que são a reciprocidade, o compromisso e a coerência, a aprovação social, afeição, autoridade e escassez. Durante cada capítulo que ele vai explicando cada tópico, cada princípio, ele vai
aprofundando com exemplos e estudos de caso prático, assim. Daí, para ilustrar mais fácil para o leitor entender como os princípios podem ser aplicados na prática, na vida cotidiana. Daí eu vou falar 3 citações. A primeira delas é da página 15, que o autor fala que um princípio conhecido do comportamento humano afirma que ao pedirmos um favor a alguém, teremos mais sucesso se fornecermos um motivo. Então, eu botei como exemplo a gente no dia a dia e na vida de um vendedor e de um consumidor. No nosso dia a dia, seria quando alguém pede ajuda para a gente quer saber o motivo do porquê da ajuda, né? Para saber no que ajudar. E quando a gente sabe o motivo, quando a gente compreende o motivo e a razão, a gente se coloca no lugar da pessoa e se sente mais motivada e disposta a ajudar a pessoa, né? E no lugar do vendedor e do consumidor, o vendedor precisa mostrar as vantagens e as desvantagens do produto ou serviço para o consumidor querer comprar, né? Daí o vendedor precisa ter uma comunicação eficaz para aumentar a probabilidade de sucesso de venda. Essa seria a minha primeira citação. A segunda seria: a porcentagem de vendas bem-sucedidas de porta em porta aumenta substancialmente quando o vendedor consegue mencionar o nome de um conhecido que indicou a visita. Ou seja, quando o vendedor vai oferecer um produto para você e ele cita o nome de algum familiar que já comprou, que indicou aquele produto, você se sente mais confiada, você se sente com uma confiança maior de comprar o produto. Pelo menos eu fico mais confiante de comprar o produto quando alguém que eu conheço ou algum familiar já tem aquele produto e já indicou, sabe? Daí eu acredito que quando ele menciona, ele acaba fazendo que o consumidor compre e acabe aceitando a oferta de comprar o produto. Essa seria a minha segunda, não sei se está difícil de entender. E a terceira é evitar que os clientes potenciais tenham tempo para pensar, incutindo o medo de que não poderão comprar mais tarde, o que faz com que queiram o produto na mesma hora. Então, quando o vendedor ele vai oferecer um produto para o cliente, ele tem que fazer uma jogada de que o cliente pode perder a oportunidade, perder a chance. Pode, igual promoções assim, quando fala que o produto é exclusivo ou que o produto tem tal quantidades. Eu acho que isso acaba impulsionando o cliente a fazer a compra, né? Porque ele acredita que vai perder o produto e daí faz com que ele compre mais fácil o produto. E ele fala bastante dessa arma de persuasão, de fazer o cliente sentir que vai perder alguma coisa para querer comprar no livro, nos últimos capítulos, assim. Seria isso, as minhas 3 citações. Tem algumas que são boas para falar, mas as que eu mais gostei foram essas. Agora eu passo a palavra para Maia. Olá, boa noite. Boa noite. Deixa eu só olhar aqui. Tá. O meu livro é O Ponto da Virada, de Malcolm Gladwell. Não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele, mas é mais ou menos isso. Então, o ponto da virada ali na tese central, né? O autor defende que grandes mudanças sociais, comportamentais e até mesmo mercadológicas podem ocorrer a partir de pequenas ações, desde que atinjam um ponto crítico de propagação, o ponto da virada. 3 fatores principais influenciam esse ponto: pessoas chaves,
os influenciadores, o poder da mensagem, a aderência e o contexto. Tá, eu vou falar aqui as minhas citações, então. A minha primeira citação do livro é: as ideias, produtos, mensagens e comportamentos se espalham como vírus. É uma citação muito forte no marketing. Mostra como um produto pode viralizar se tiver os elementos certos ou encontrar o ponto da virada. Isso se aplica principalmente às estratégias de lançamento e campanhas. Aqui eu dei exemplos de estratégias de lançamento, né? Mas tem muitos produtos que às vezes estão no mercado e que descobrem esse ponto da virada depois de muitos anos já, né, na área. Então, um exemplo que eu até coloquei ali foi de um produto que ficou muito famoso e que teve seu ponto da virada, que foi aqueles gloss da Carmed, que antes eles eram só um gloss simples, e depois que eles fizeram aquela parceria com a Fini, que foi a primeira parceria deles, né? Foi com a Fini, eles explodiram e as vendas deles aumentaram em 2000%. Eles tiveram um lucro muito maior de um ano para o outro. Então, esse foi o ponto da virada deles, né? Dessa marca, no caso. A outra citação é: pequenas mudanças podem ter grandes efeitos. Mostra que mudanças aparentemente pequenas ou simples, quando feitas no momento certo ou no lugar certo, podem desencadear transformações enormes, o efeito borboleta em ação nas dinâmicas sociais. É como eu tinha dito, né? Eles modificaram, no caso do gloss da Carmed, eles modificaram totalmente o produto para ele ter dado essa virada de chave, né? Só que coisas às vezes pequenas, só mudar uma embalagem de um produto, algo assim, isso já vai desencadear a venda dele. Ou o que fala no livro também, que muitas coisas se vendem pela beleza, então pelo que tá fora do produto pode fazer ele vender mais do que o próprio produto mesmo. Então, não só a embalagem, né? Mas a forma que são feitas as campanhas, o marketing da venda desse produto, tudo isso influencia muito, né? E que são coisas simples que muitas vezes fazem vendas, tipo, faz aquela marca ou aquele produto vender tanto quanto outros que são melhores. Outra citação é: o comportamento é uma função do contexto. Essa frase destaca que nossas ações são fortemente influenciadas pelo ambiente ao nosso redor. Mudando o contexto, podemos mudar o comportamento das pessoas, mostrando que o ambiente muitas vezes molda mais do que as intenções individuais. Aí seria isso, as minhas 3 citações. Aí eu passo minha palavra para o próximo, que é o José. Bom, boa noite. Primeiramente, eu tô meio gripado hoje, então vai ficar meio estranho. Mas enfim. O meu livro que eu vou falar é A Loja de Tudo, Jeff Bezos e a Era da Amazon, do Brad Stone. É basicamente um livro que fala, é uma biografia empresarial sobre a Amazon, contando um pouco da trajetória do Jeff Bezos desde o início, lá em 94, quando ele deixou um emprego estável em Wall Street, né, no mercado financeiro de Nova York, para abrir a Amazon, né, iniciando como uma livraria online. Mas desde aquela época ele já tinha uma visão de que a Amazon era para ser a loja de tudo, né? Ia ser a loja que vende absolutamente tudo que tu quiser encontrar, tu vai achar por lá. Seria basicamente um shopping online, né?
Então ele começou, mas aí ele precisava de um nicho para começar, ele começou com livros, né? Que ele viu que tinha um gap, né? Uma lacuna de, de oportunidade ali, onde não era tão aproveitado na internet naquela época. Isso em 94, né? Então assim, ele já era bem visionário, porque em 94 não tinha muito acesso à internet ainda no mundo, era uma coisa tão comum, né? E esse livro ele fala bastante de como começou, de todos os bastidores, como que ela saiu de uma livraria virtual até ser provavelmente o maior varejo online do mundo, e acabou com as inovações também, né, com o Kindle, que revolucionou também o jeito que se lê hoje em dia, e com o AWS, que seria a parte de servidores em nuvem da Amazon também, que é uma das maiores fontes de renda hoje em dia da empresa, né? E o interessante desse livro também é como o Jeff Bezos, ele sempre teve a visão focada no cliente e como ele sempre foi obcecado por isso, pela experiência do cliente, pelo bom atendimento do cliente, né? E visão de longo prazo, e desde sempre ele ele começou a Amazon basicamente como já pensando em ser um colosso no futuro. Inclusive, o nome Amazon vem ele estava olhando palavras no dicionário para chamar a loja dele, né? E a Amazon, como é o rio mais longo do mundo, e é o rio Amazonas, né? É o rio mais longo do mundo e com maior quantidade de água do mundo também. Então era basicamente ele focou o nome nisso porque ele queria esse objetivo, ser o maior e mais poderoso do mundo, né? E bom, agora eu vou falar minhas 3 citações, né? A primeira citação aqui seria uma citação de quando eu li a carta. Não ganhamos dinheiro quando vendemos coisas, ganhamos dinheiro quando ajudamos os clientes a decidir o que comprar. Essa foi uma das frases que mais me pegou, digamos assim, do livro, né, que mais me chamou a atenção, porque de fato as lojas online não exatamente vendem o que a gente quer, né? A gente quer comprar uma camiseta, por exemplo, a gente vai numa loja decidir qual camiseta a gente quer comprar numa loja, enfim. E basicamente a Amazon ela aponta para onde a gente quer, o que a gente quer comprar, né? Não diz, você tem que comprar isso. Ela diz, tem esse leque de opções, você pode escolher o que quiser comprar. E como os preços e condições de entrega eram muito boas para aquela época, isso facilitou bastante também. A minha segunda citação seria: os desenvolvedores são alquimistas e o nosso trabalho é fazer tudo o que pudermos para permitir que eles façam a sua alquimia. Bom, apesar do Jeff Bezos ser famoso também por ser um cara meio ríspido, né, meio durão assim no ambiente profissional, ele sempre valorizou muito quem deu sangue pela empresa, né? Ele tem uma visão de mundo de que o trabalho em primeiro lugar e só trabalha com ele quem tem essa visão também, né? Só cresce junto com ele quem tem essa visão também. Essa visão que foi bastante difundida no livro, né? Bastante comentada. E basicamente essa citação sobre que os desenvolvedores são alquimistas, ele mostra que o talento, né, é uma peça vital para a Amazon desde o início, que ele sempre contou quis contar pelo menos com os melhores e mais competentes funcionários possíveis para aquele momento. E ele sempre valorizou isso, né? Apesar de, no início, principalmente, ser um lugar que não pagava tão bem, onde os funcionários trabalhavam exaustivamente, mas era tudo com um propósito, na visão dele, né? Então, assim, não é uma visão que eu necessariamente concorde, mas é um jeito que deu certo para ele, e hoje ele provavelmente, acho que ele é a pessoa mais rica do mundo hoje, então, financeiramente, ele alcançou o sucesso. E a terceira citação seria: quando podemos optar pela obsessão pelos concorrentes e a obsessão pelos clientes, devemos sempre escolher a obsessão pelos clientes. Isso mostra, né, como ele é focado na experiência do cliente, como ele é focado no bem-estar
do cliente, né? Ele sempre e foi muito frisado no livro isso, que o cliente é o objetivo principal da Amazon. A Amazon sempre fez tudo o que é possível e impossível para tentar agradar o máximo de clientes possíveis, né? E não tanto vencer a concorrência, porque assim, algumas partes do livro se mostra como pode ser meio obscuro esse lado de vencer a concorrência, porque ele sempre oferecia os melhores preços para os seus clientes e acabava com essa estratégia acabava por querer quebrar, digamos assim, né? Querer prejudicar o máximo possível os seus concorrentes e assim focar no cliente. Bom, então assim, a estratégia dele era focar o máximo possível no cliente, que aí os concorrentes não tinham capacidade, porque é como a Amazon é um colosso, os concorrentes menores não tinham capacidade de acompanhar. Então, acho que da minha parte é isso. Eu acho que a gente fez muito bem, mas eu acho que a gente foi muito rápida. Será? Porque o professor tinha comentado de 8 minutos, mas acho que no máximo a gente fez em 5 cada um, menos ainda. Aí a gente fica conversando agora, falando sobre Tá, agora que eu entendi, é isso? A gente vai ter que escolher um de nós 4 para falar para todo mundo. isso. Nós vamos ter que ficar visitando os outros lugares. Mas nós não vamos mais Isso. Não, a gente vai ter que escolher um dos 4 para ficar na sala, numa das salas com o pessoal do grupo 6 e 7, 4 e 6, na verdade, e daí quem não for ficar na sala vai ter que ficar passando de sala em sala daí. Ou se quiser ficar em só uma, enfim. Daí depois dessa segunda etapa vai ter a última, que daí eles vão escolher entre si para falar para todo mundo. Eu entendi isso. Mas eu não entendi muito bem. A gente vai ter que ir em outra sala agora. Mas um vai Agora ficar. não, só depois do intervalo. O intervalo vai ser 7h45 até 8h, 8h20, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ah, senhor. Achei. Alguém quer ser a pessoa que fixa em uma sala só? Eu achei que o José sabe me explicar bastante do livro dele. Uhum. Eu também achei. Na verdade, eu gostei muito do livro dele, cara. Eu achei muito da hora. Eu não sabia a história da Amazon. Nem eu. E nem por conta do nome Amazon. Não sabia disso. Muito da hora. Inteligente, né? Também gostei dessa sacada. Ô, louco. Cara, pra mim não fazia nenhum sentido, tipo, o nome Amazon. Mas agora. Mas claro, né? Pelo nome, tipo, qualquer pessoa no mundo conhece Amazon. Sim. Uhum. Tem que Tá, lembrar que o Jeff Bezos é um gênio também, né? Então, é um cara diferenciado. sim. Quem tem muito sucesso nessa parte, assim, tem todo o direito de falar, tipo, o que acha que é melhor também, né? Porque, pô, se ele fez isso de focar só no consumidor e deu certo na vida dele, então significa que isso também dá certo, porque as pessoas falam, mas tem que focar também em quem é, nos teus concorrentes, não sei o quê, nananã. Mas ele focou só nos consumidores dele e deu super certo, cara. O cara é muito rico, tá É ligado? que eu acho Dele que Pera. Eu acho que na época que ele começou ali, até ele expandir, tipo, demorou muito tempo. E assim, quando a Amazon de fato expandiu, que foi ali na pandemia,
Eu lembro que às vezes a entrega era muito rápida. Era questão de 3, 4 dias a Amazon entregava, sabe? Tu pedia, sei lá, no. Eu lembro que a gente comprou um celular na época da pandemia. A gente comprou na sexta-feira, na segunda chegou. Imagina, era um final de semana e mesmo assim chegou muito rápido. E Sim, ali depois da pandemia mesmo, a Amazon, tipo, explodiu, né? E querendo ou não, é um nome forte, todo mundo conhece. exatamente. Isso que eu disse, é tipo um nome mundial, assim. Não Aham, existe alguém que não conheça a Amazon. sim. É, E assim, fora. a, Muito criativo e com total sentido, né? e assim, vocês estavam falando que bom, a Amazon nos Estados Unidos ela é gigante faz muito mais tempo que no Brasil, né? Mas ela demorou muito tempo para dar, de fato, lucro, Uhum. né? Assim, acho que ela demorou coisa de 8, 10 anos para ter o primeiro ano de superávit de lucro, né? Então, assim, Há quanto teve tempo existe a Amazon? a Amazon existe desde 94. Então, assim, lá para 2002, 2003, ela foi dar primeiro lucro. Se eu não me engano, o primeiro mês de lucro foi em 2001. Desde sempre ela Caraca, estava vivendo no vermelho, as viu, né? contas. É. E é assim, só esse foco total no cliente dele, assim, bom, opinião pessoal minha, é um negócio que ele acaba optando por focar no cliente e deixando meio que o funcionário meio de lado. Assim, vários momentos do livro, eu acho que aquele papo lá de exploração, sim, ele é um cara muito focado e ele acha que todo mundo deveria ser igual a ele, né? E, assim, Uhum. ele é foi uma criança superdotada que estudou nas melhores faculdades, ele estudou uma das melhores faculdades do mundo. Então, assim, ele é um cara que ele é muito focado e ele sempre contou com quem sempre queria que as pessoas que trabalham com ele fossem iguais Uhum. a ele, né? Então, assim, eu lembro de uma parte do livro ali que ele fala que tinha um cara que trabalhava fazia a jardinagem da Amazon, né? E ali depois ele foi chamado para fazer uma coisa lá no escritório deles e ele acabou sendo demitido porque ele gostava de passear no parque com a família dele. E isso tirava o foco do Nossa. trabalho, digamos assim. Esse foi um dos motivos da demissão. Então, assim, o cara, ele é bastante controverso, mas, Ele assim, é crítico, assim, né? Tipo, se tratando do trabalho dele, é literalmente a vida dele, né? e ele gosta que as pessoas que trabalham ao redor dele sejam Focado igual. no trabalho. Tipo, trabalho. Isso. Robóticas. Não robóticos, mas assim, seja super. Se tiver, tem a visão de crescimento, de megalomania dele, né? De Uhum. tudo é gigante. Ele sempre pensou nas coisas para tudo muito grande. Aí, ó, foi mal. Aham. Tá gravado, hein? Cuidado. Eu só dei tchau. Pois é, tá gravando ainda porque aqui não tá mais aparecendo pra mim. Eu Ah, tô tá Tá. gravando. gravando. Uhum. Tava aparecendo ali o tempo que tava gravando tudo. Antes deu uma bugada, mas eu espero que não tenha parado de gravar. Mas eu É, acho que tá gravando ainda. Cara, Vocês têm mais pra alguma mim coisa para apareceu. falar sobre o livro de vocês, de opinião e tal? Porque a gente tem aí 15 minutos para encher linguiça. Tá gravando ainda, tá? Meu tá aparecendo ali. Cara, o meu livro, ele é muito sobre quebra de expectativa, sabe? De achar que se tu se esforçar ao máximo, tu vai conseguir. Na verdade, não. Depende de oportunidade, depende de onde tu tá, se tu tá no lugar certo, se tu tá convivendo no meio certo, se tu tá na bolha, sabe? É mais ou menos isso que o meu livro fala bastante. Ele explica sobre a trajetória de Beatles. Deixa eu dar mais uma olhada aqui pelo meu fichamento, que tem bastante coisa até que é legal assim de ser falado. Só que também não basta tu ter a oportunidade e não saber aproveitar, né? é Também tem verdade. isso. Esse livro é mais focado no marketing, assim, ou em alguma coisa mais de administração de negócio, de ideia, alguma coisa assim? Ele é mais
psicologia mesmo, sabe? Para entender as coisas. Ele não reflete tanto na área do marketing em si. Mas assim, eu confesso que eu gostei porque um dos cursos que eu faria era psicologia e acabei indo pro marketing. Mas ele, em alguns momentos, ele liga. Ele tá, na verdade, tava na ala do marketing, né? Então, Não, com com certeza. o que tem lá dentro dele, tu vai utilizar no marketing para tu aprender a ver as oportunidades e Aham. coisas assim, né? Ó, aqui sobre. No capítulo 2, a regra das 10.000 horas. A citação fala: em Hamburgo tinham que tocar durante 8 horas. Isso se refere aos Beatles. Aqui ele quis explicar que Beatles chegou onde ele chegou porque eles insistiram muito e uma hora eles acertaram. Eles cantavam por mais de 8 horas e um show para pegar prática, para conseguir. Aí aqui no meu livro também fala sobre Bill Gates, que ele teve um computador à disposição numa época que ninguém tinha, então isso causou uma oportunidade para ele. E eu acho que. Deixa eu dar mais uma olhada. Eu posso falar também, explicar em geral, assim, os 6 princípios, assim, da persuasão, porque eu acho bem interessante também. Uhum. Que a primeira que é a reciprocidade, que as pessoas, elas tendem a retribuir o que recebem. Então, no caso, assim, dos vendedores que oferecem uma amostra grátis, no caso, né? Daí tu vai ficar amostra grátis ou brindes. Tu vai querer retribuir eles de alguma forma e essa forma, às vezes, é na compra, né? Daí o compromisso e coerência, que uma vez que a pessoa assume um compromisso, elas têm a natureza de honrar essa promessa. Então, ela fala que vai comprar algo ou conversa com um vendedor, no final ele corre atrás da pessoa que fez a promessa e vai lá e a pessoa tende a comprar, né? A aprovação social, que seriam aquelas pessoas que olham o comportamento dos outros para determinar o que é correto. Seria o exemplo das avaliações online ou até mesmo também as pessoas que têm dentro de casa, né? A família ou amigos que compram e tem uma avaliação do que as outras compram, daí a pessoa quer comprar para ter uma aprovação social, pelo menos de alguém. A afeição, que é quando o cliente ele compra porque ele é facilmente persuadido por quem está vendendo. Assim, a pessoa chega como se fosse amiga, chega simpática, fazendo semelhanças, elogios e ações positivas, associações positivas que fazem a pessoa querer comprar só por parecer ser amigável, né? A penúltima é a autoridade, que seria pessoas que são conhecidas. Muitas marcas, elas pegam famosos ou influenciadores para fazer comerciais e propagandas para daí os clientes e consumidores que seguem aquelas pessoas fazerem com que comprem, né? No caso também seria uma aprovação social ou algo do tipo. O influenciador está aprovando que aquele produto é bom e faz com que o consumidor compre pelo fato de estar ali um influenciador ou alguém que a pessoa conhece de marcas grandes fazendo marketing. E por fim, a escassez, que é o que eu falei numa das citações, que é quando a oportunidade parece mais valiosa, quando o produto está escasso, vai acabar ou tem poucas unidades, a pessoa fica na obrigação de comprar aquele produto só para ter e às vezes nem usa, né? Só para dizer que comprou.
Uhum. Seria isso, às 6. Teve um barulho? Alguém escutou? Eu ouvi, mas eu acho que é porque alguém saiu. Foi minha amiga, ela saiu. Eu não sei se alguém tem mais alguma coisa para acrescentar. Já tá chegando também no final, é até 7h45. Minha bateria tá acabando. Eu vi aqui, daí o intervalo vai ser das 7h45 até 8h10. E depois de 8h10, todo mundo vai na geral, lá com o Júlio, para daí ele vai encaminhar as salas. Daí a gente tem que escolher alguém, para daí já mandar, daí eu já posso mandar um nome para ele, ou alguém pode mandar para ele o nome da pessoa que vai ficar responsável pela nossa sala, no caso. E a gente vai, tipo, quem não ficar aqui nessa sala vai ir passando Vai rondando. Uhum. nas outras e vai falando também sobre o seu livro, é isso? Não, quem ficar passando só vai ficar. Nossa, ele só ouviu. Daí depois ele passou para outra. Se tu quiser, tu pode ficar na sala até terminar, mas se não, tu pode ir passando e pode ir ouvindo, sim. Pelo que eu vi, as salas já estão abertas no grupo ali, no geral. São 5 salas, se eu não me engano. Quem quer ficar na sala, levanta a mão. Levantasse a mão, querida. Eu não. Tô com a mão na boca. Levantasse. Olha ali, ó, levantou a mão, hein? Cabelo. Assim, eu acho que também é tranquilo, mas eu acho que a pessoa que tem mais afinidade, assim, tem mais, sabe, se falar mais, sabe? Comunicar. Minha dicção é péssima, todo mundo já viu, né? Amiga, mas os Beatles ficavam 8 horas fazendo show pra treinar. Amigos, bichos. Tá, José, agora a você gente. aceita ficar como, deixa eu ver, José, o selecionado? nós tínhamos que fazer um convite bonito, né? Todo mundo com uma plaquinha assim, pá, José, você aceita ficar na nossa sala? Bom, se vocês querem que eu fique, eu posso ficar também. Mas eu vou ter que Querida. escolher outras 3 citações. Aí me quebrou também. Porque eu Precisa disse escolher 3? É. Tem que escolher outras citações, no caso, né? não precisa. Pode ser as mesmas? Eu As acho. mesmas? Ele falou que não, que tem que ser as outras. A E- Eduardo, acho que perguntou. Tá, gente, mas qual que é o sentido? Aí, Só falou isso pra nós, não falou pra ninguém mais. Nós não vamos passar aqui de novo. sei lá. É que vai ter na gravação, né? Ele vai ver. É. Aí eu não sei, mas aí eu escolho aqui, eu tenho algumas para escolher, Pô, algumas outras. esse maior do empenho, né? Ter que olhar a gravação de cada uma das salas. Não, Senhor. esse. Ele é um cara empenhado. Uhum. Viu? 14, 18 salas. Vou ter que olhar. Não, imagina, são 40 minutos de vídeo. É Tá louco, verdade. tá louco. Vai passar as férias. Antes das férias, né? Que a gente precisa da. Ah, é verdade. Ele vai passar o feriado, né? Ele falou, ele vai passar O o feriado. feriado. E a sexta-feira dele focado nisso. Meu. Será que eu mando no WhatsApp para ele mesmo? Acredito que sim, né? Gravação do vídeo? Também, mas eu acho que a gravação ele deve falar no final da aula, mas o nomezinho.
do José que vai ficar Ah, na sala. tira essa dúvida com ele pra ver se ele realmente vai ter que ir pra pegar outras 3. Nossa, meu Deus, que empenho. Vai ter que achar outra. Já tinha separado. Gastei as 3 melhores. Pois é. É verdade, né? Ah. Que era que tu tinha mais gostado daquela primeira lá. É, aí já era. Mas não tem algumas parecidas assim para ir também? Ah, eu tenho algumas aqui, mas eu vou ter que analisar elas, ter que ler de novo para ver Mas o que eu vai acho ficar legal. que o tempo vai ser menor, né? Eu também não sei. Porque é 20 até 50. É menos tempo que aqui. Vai ter É. menos. Uhum. Vão Bom. ser só 4 salas, daí depois ele vai escolher. Vão ter que escolher 4 apresentações. Sim, não entendi. Explica de novo. Daí depois que a gente fizer isso daí de passar nas salas. Daí vai ter que ir para geral, ó, das 8h20 às 8h50, depois do intervalo, e depois da gente ter passado na sala geral, a gente vai ter que ir indo nas salas, da sala 15 até a 18. Daí, depois desses trabalhos, eles vão ter que fazer a mesma coisa que a gente está fazendo. Vão ter que escolher um da sala para falar para todo mundo. Então, a sala que a gente tiver, a gente vai ter que fazer isso. Não, a gente não faz nada, a gente só vê, só fica olhando. A gente só vai existir agora. Só os 3. Isso, a gente só vai olhar. Só os 3 ou 4 da sala que vão estar falando, que vão ter que escolher quem que vai falar no final. Só um pitch, assim, igual o professor Ricardo, só um geralzão do trabalho. Daí para todo mundo. É, vai ser tipo uma Copa, assim, no caso. Tá, mas Aí, falar no de caso, livros que escutou, isso? Oi? Falar de cada um dos livros que escutou ou não? Não. Só do Aqui eu acho que a gente vai falar talvez só agora quando a gente voltar do intervalo. Mas eu acho que nem isso, porque é 10 minutinhos que ele vai dar para a gente conversar e depois já vai se distribuir nas salas de novo. A gente agora não vai precisar fazer nada, só ir entrando nas outras salas e ficar observando. E se quiser fazer pergunta, eu acho que também pode. Mas de resto não precisa fazer nada, não precisa falar nada. Isso até as 8h50, daí. Isso, daí depois a gente vai para geral, que também é daí a gente fica só ouvindo os 4 apresentar. Daí depois já encerra a aula. Daí. Sim. Eu acredito que seja isso. O nome da pessoa que vai apresentar tem que mandar lá no grupo. A nossa sala é sala 5, se não me engano, né? Ah, tá. Agora já estão. Agora que eu vi. Ah. Deixa eu botar aqui. José. Ah, mas eu acho que é isso. Só falta 1 minuto. Acho que a gente foi muito bem. Também acho. Daí eu vou salvar aqui, eu vejo até o final da aula para ver se precisa mandar para ele por e-mail, pelo AVA, por onde que eu vou mandar. Mas acredito que gravou tudo. Sim. Tá 49 minutos gravando, eu acho, né? Parece pra mim, 50 minutos. Para mim não aparece o tempo, só aparece um verdinho aqui em cima que tá gravando, eu acho. Uhum. Meu, antes estava aparecendo o tempo e agora sumiu tudo. Tava aparecendo assim em cima. Tempo. Ah, agora tá aparecendo 54 minutos. Meu É Deus, bem isso. banho só depois que acabar a aula. Que problema, né, Maia? Tu nem gosta de Meu, tomar banho, cara. tomar banho nesse frio, hein? Mas Fechou, então é então. isso. Eu vou desligar aqui a gravação. tem que tirar uma Será?
No celular mesmo? Oi? Ah, tira um print Tem que dessa. ficar Ah, verdade.